Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite, em algum momento dessa semana, ouviu ou comentou que parece que o tempo está passando depressa demais? Eita! Está sendo uma unanimidade? Quantos de vocês, mesmo sem estar se queixando disso, mas se sentiram de alguma maneira, de alguma forma, um tanto cansados? Parece que esse negócio também está forte, né? Aquele sentimento de que a tarefa parece estar sendo um tanto árdua. Amanhã é segunda-feira. No tempo que eu era bancário, a gente tinha um pavor da segunda-feira. Mas depois fomos aprendendo que todos os dias estão debaixo da graça do Senhor. Isaías escreveu no capítulo 40, palavra do Senhor: faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Vamos falar? Faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga para você mesmo: Ele me faz forte. Ele me faz forte. Ele multiplica minhas forças. Tiago diz que às vezes não recebemos porque não pedimos. E quando ele diz que a gente precisa orar de acordo com a vontade de Deus, não tem uma oração que seja mais alinhada, conectada com a vontade de Deus, quando ela está dentro de uma promessa de Deus. Isaías 40 é uma declaração retumbante sobre a vinda do Senhor e socorro do seu povo, num contexto da antiga aliança, mas sempre com uma reserva de sentido para o Israel de Deus em todas as épocas. Então fica de pé, joga um pouquinho do cansaço para fora e fica de pé assim, firme, e diga mais uma vez: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Feche os seus olhos e ora. Oh Senhor, olha para o teu filho, para a tua filha, para mim mesmo que estou aqui nessa noite, para cada um de nós. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos, ó Deus, dessa força que não vem das possibilidades humanas de férias, de sair para um lugar, de estar, quem sabe, deixando de lado responsabilidades, mas nós precisamos desse descanso grande, precioso, que só o Senhor pode dar. E nessa noite nós te pedimos: renova as forças de tua filha, esposa, mãe, avó, tia, que tal, ó Deus, no dia a dia, no trabalho, na luta, dentro de casa, fora de casa. Senhor, renova as forças do teu servo, do teu filho, as demandas sobre seu trabalho, sua empresa, seu negócio. Bendito Senhor, renova a força dos jovens, dos meninos e meninas que estão aí já preocupados com o exame, com o Enem, com os desafios que vêm. Bendito o Senhor, é promessa do Senhor. E nós te pedimos, renova nossas forças, ó Deus. Aquele e aquela que está aqui nessa noite preocupado com alguma coisa que tem que ser resolvida nessa semana, ó Deus, que tem na agenda, na pauta, coisas que por si só já sugerem cansaço e aborrecimento. Nós te rogamos, faze algo precioso. Renova-nos, Senhor. Como o salmista orou no Salmo 84, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, no nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor e faça isso com alegria, com força, com convicção, amém. Leva esse versículo, amanhã de manhã, quem sabe muitos vão acordar muito cedinho, muito de madrugada, aí mesmo ainda com metade dos neurônios dormindo, mas fala assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças.
Pede a Deus e declare isso. Isso não é confissão positiva. Não, isso é declaração de fé de quem crê e de que quem é do Senhor, não é? Peça sempre a Deus isso, o renovo do Senhor. Nós precisamos, às vezes, estar mais atentos. Eu não sei se já aconteceu, com certeza já aconteceu com alguns de vocês aqui, e aconteceu comigo certa vez, voltando de viagem com as crianças no carro, e veio aquela exaustão. Sabe, eu achei que não ia dar conta, mas pior que não tinha como parar. Tinha que chegar em algum lugar. E de repente eu me lembrei desse texto e comecei a falar em voz alta e declarar, e o Senhor renovou mesmo. É prático, é para o dia a dia, é para todo momento. Quando você estiver diante de uma tarefa que está parecendo tão pesarosa, tão difícil, tão além de suas forças, peça isso, mas faça a tarefa, né? Ore diante da pia cheia de panelas e pratos, diante da pia com as roupas para lavar, mas faça. Pastor Roberto me disse hoje que a nossa veterana, talvez o membro mais velho, mais antigo, de mais jornada da igreja, a irmã Rosa está fazendo hoje 96 anos, né? Hoje ela não pôde estar aqui, mas ela sempre faz força para vir, né? Esses exemplos assim animam, encorajam, entusiasmam o nosso coração. Nós temos meditado sobre perseverança, sobre esperança, mas eu, nessa noite, gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a questão da dúvida. Nós temos pessoas que têm chegado à fé, que estão se preparando para o batismo, que estão nos primeiros passos da vida cristã. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você pode, ou alguns podem ficar um pouco desanimados porque tem algum resquício de dúvida no seu coração. Você tem ouvido muitas coisas, muitas mensagens, você tem sido fiel na presença nos cultos da igreja, mas chega a semana, você enfrenta determinadas situações e muitas vezes, alguns na minha caminhada têm me falado, ficam até pensando que porque vem a dúvida, estão pecando, estão fora do caminho de Deus e da graça de Deus. O texto nosso é João capítulo 20. João capítulo 20. Nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 19. O contexto aqui é a ressurreição de Jesus. Está acontecendo tudo aquilo que foi anunciado. É um momento vibrante, um momento tremendo. Os discípulos estão recebendo as notícias das mulheres, dos que foram no caminho de Emaús, a notícia eletrizante, surpreendente, maravilhosa, de que o Senhor ressuscitou, está correndo dali para cá, entre os seus seguidores, e começando a tomar conta da cidade. E João diz no capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, o que ele disse? Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Muito bem. Versículo 21, Jesus lhes disse outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, se retiverdes, serão retidos.
Leiamos juntos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, o que ele respondeu? Se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo aqui no seu lado, de modo algum acreditarei. E não puser não só o dedo como a mão, né, aqui no seu lado. O que Tomé disse? De modo algum eu não vou acreditar só porque vocês estão falando que ele esteve aqui. Eu preciso ver o sinal dos cravos. Eu preciso ver aquele buraco, aquela marca que a lança do soldado romano fez, porque eu vi lá na cruz. Muito bem. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e agora Tomé está com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 27, vamos juntos? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Verso 28, qual foi a resposta de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Vamos orar? Ore a Deus e peça uma palavra para o seu coração nessa noite. Você que está em casa, você que recebe a transmissão, faça aí também a sua oração, tome a palavra nas mãos e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Ó Senhor, nos prostramos mais uma vez, agradecidos por essa noite em que o Senhor nos permite reunir mais uma vez, em que o Senhor libera para nós a palavra de que o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá-nos forças e ânimo para pregar e ouvir a Tua palavra, Senhor, porque ela é a palavra que a tudo restaura e a tudo dá vida. Bendito seja o Senhor, bendita seja a Tua eterna palavra. Repreende o inimigo da palavra, que ele não alcance vantagem em trazer qualquer distração à nossa mente, mas que o Senhor nos edifique no poder da Tua graça, no nome de Jesus. E o povo do Senhor diz: amém. Eu gosto muito de um livro escrito por um servo de Deus, também pastor e escritor cristão, Elienay Cabral. E esse livro tem como título Salvos da Perfeição. E o autor trabalha muito essa questão e ele procura em cada personagem da Bíblia e em vários deles mostrar que muitas vezes nós colocamos sobre nós mesmos ou outros colocam sobre nós uma exigência de perfeição que Jesus não exige, no sentido de trazer peso sobre as almas das pessoas. Nos personagens da Bíblia nós temos valores e desvalores, bons e maus comportamentos, luzes e sombras, ímpetos e medos. E aqui nesse quadro da ressurreição de Jesus, nós encontramos esse personagem, Tomé, discípulo de Jesus, que naquele momento, naquele dia em que Jesus veio e colocou-se no meio deles, Tomé havia saído para dar uma volta, estava fora daquela reunião ali
com os discípulos e, portanto, ele faz essa exclamação de dúvida, de incredulidade. Se eu não puser os meus dedos ali na marca dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. E por causa disso, Tomé tem sido conhecido na literatura cristã, ou mesmo até na literatura secular, né? Quem sabe muitos de vocês já ouviram, quando alguém duvida de alguma coisa, seu Tomé. Não é como se recebesse uma marca de que foi alguém que duvidou, que pecou enormemente, que errou, não acreditando na ressurreição de Jesus. Mas é preciso que a gente olhe sempre para a palavra de Deus com um cuidado maior, porque muitas lições nós temos aqui, nas entrelinhas muitas vezes, e no contexto maior das Escrituras, que tem que nos mostrar também um lado em que nós nos identificamos muito com Tomé, o homem, o ser humano, tendente a duvidar muitas vezes na sua vida e na sua caminhada. Martinho Lutero, o grande reformador, certa vez ele disse assim: a arte de duvidar é fácil, pois nós já nascemos com essa habilidade. É interessante, como ele tem razão em dizer isso. Mas a nossa pergunta é: quem era Tomé? Tomé é parte do grupo de discípulos de Jesus. A Escritura usa o nome grego de Tomé, e algumas vezes se refere a Tomé também chamado Dídimo. Dídimo. Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, trazem uma lista dos discípulos de Jesus, e Tomé está lá presente na lista dos 12. Eu quero dizer para você nessa noite que eu e vocês, nós podemos aprender algumas coisas com Tomé, mesmo que ele tenha essa marca e esse estigma, né, de que foi alguém que duvidou e que foi muito mal em não ter aceitado o testemunho dos discípulos. Nós todos precisamos entender que precisamos ser mais humanos, e assim estaremos mais perto de Deus. Diga, mais humanos e mais perto de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é alguém que tresanda, destila, emana humanidade o tempo todo na sua perfeita encarnação. Por isso um teólogo chegou a dizer assim: esse Jesus, para ser tão humano, só sendo Deus. E é verdade. Então nós temos muito que aprender com Tomé, e vamos olhar atentamente para o texto bíblico, porque nós aprendemos que nossa fé pode resistir às dúvidas e às questões que de vez em quando vêm na nossa mente, inquietam o nosso pensamento, e por isso nós precisamos ser corajosos em tomar atitude de enfrentar isso de frente. Muita gente começa a se aproximar da igreja, é convidado, é convidada, participa de um grupo pequeno, tem relacionamento com os crentes, vem até alguns cultos, e depois começa a carregar algumas dúvidas no coração, e ao invés de procurar um esclarecimento, uma direção, uma oração, um acompanhamento, às vezes se afastam, até mesmo se autocondenando e dizendo ser incapazes de crer e de experimentar a fé. E nesse contexto, Tomé nos ajuda. Algumas coisas que eu queria destacar aqui, pelo menos 3 destaques. Primeiro, olhando para o coração de Tomé, nós vemos um coração sedento e desejoso de seguir a Jesus. Tomé tem coragem de se expor, de fazer a pergunta que ninguém quer fazer.
de colocar a dúvida que muitas vezes nós não colocamos por querer preservar a nossa aparente superioridade espiritual, ou uma espiritualidade maior do que os outros. Eu quero que você olhe comigo aí, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 13, voltando um pouquinho aí, marcando e deixando o versículo 20, no capítulo 13 e no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está ensinando, Jesus está falando a respeito da traição que ele vai sofrer, Jesus está ensinando de que ele será preso, será espancado, será maltratado pelos homens, que o Filho de Deus vai ser crucificado. E lá no capítulo 14, versículo 5, Tomé interrompe Jesus. Às vezes nós só conhecemos de Tomé esse episódio de João 20, mas olha aqui, capítulo 14, versículo 5, Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É outra ocasião em que parece que ele está sendo alguém muito incrédulo. Os outros discípulos estão calados, mas com certeza eles estão alimentando muita dúvida no coração sobre aquele momento em que eles não conseguem entender que o Filho de Deus, aquele que mandou o vento cessar, as águas acalmarem, aquele que chamou mortos do túmulo, aquele que fez coisas tão maravilhosas, vai ser maltratado, se deixar maltratar pelos homens. E Jesus começa no capítulo 14 falando: olha, não perturbe o coração de vocês, não se atemorize, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Então Tomé: para aí, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e quanto mais o caminho para chegar lá. E esta dúvida colocada por Tomé provoca uma resposta de Jesus com um dos versículos mais preciosos do Evangelho. É claro que todos são preciosos, mas alguns falam mais profundamente. O que Jesus respondeu para ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma pérola do Evangelho. Tomé fez a pergunta e Tomé, então, agora tem a certeza do caminho. Logo depois, um outro discípulo coloca uma outra dúvida, que é Filipe, pedindo a Jesus para mostrar para eles o Pai, e Jesus fala com Filipe: eu estou com vocês há tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. Um texto tremendo da divindade de Jesus. Meus irmãos, as grandes questões da existência exigem de nós uma busca, e nós precisamos buscar na fonte certa, em Cristo Jesus, na revelação da sua palavra. Nós aprendemos aqui hoje de manhã as 6 marcas essenciais de uma mente renovada, uma mente cristã, conforme o Dr. John Stott nos ensina. Nós precisamos buscar a mente de Cristo para o entendimento de que nós precisamos sim saber que Ele é o caminho e andar na direção dEle, haja o que houver nesse mundo conturbado. Porque muitas vezes, humanamente, nos sentimos perdidos. Eu já contei uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Eu tinha uma dificuldade imensa de entrar em Belo Horizonte. Ia lá visitar um querido irmão, uma família querida de amigos, e estava com as crianças no carro, e a gente chegava ali, era tudo diferente, hoje está tudo mais sinalizado, vários caminhos, mas chegava ali depois de Ribeirão das Neves, entrava, eu ficava meio perdido, eu queria ir para um determinado bairro, e de repente eu disse para a Ruth: olha, aquele caminhão carregado ali, parece que é um caminhão que está indo para entrar na cidade, vamos atrás dele. E comecei a tentar achar o lugar para ficar mais atrás, mas quando eu cheguei de trás do caminhão, estava escrito lá no para-choque: não me siga, estou perdido. Eu disse: agora complicou de vez, né? Não me siga, estou perdido.
Nós precisamos compreender que quando Tomé faz esse pedido, o coração dele mostra que ele está disposto, que ele está pronto, ele quer seguir, ele quer saber o caminho, ele quer seguir a Jesus, ele quer continuar na jornada. Segunda coisa que aprendemos aqui, que Tomé tem um coração disposto a suportar as consequências da sua fidelidade a Cristo. Aí você volta para o capítulo 11 de João, e é o contexto onde Marta e Maria, as irmãs queridas de Betânia, estão chorosas, lamentando toda aquela história da morte de Lázaro, toda aquela história da demora de Jesus. João capítulo 11, leia aí a partir do verso 9, Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos estão escutando aquilo e entendendo um pouquinho, não entendendo um tantão, e meio atônitos. Os discípulos então disseram a Jesus: Senhor, se Lázaro dorme, ele está salvo. Não entenderam a linguagem que Jesus estava usando, que Lázaro havia morrido. E João nos informa: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegre de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele, agora é hora de ir. Jesus está dizendo: vamos ter com ele. Aí olha o verso 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E é interessante porque quando eu lia esse texto, mais tempos atrás, eu imaginava que Tomé estivesse fazendo uma ironia, que Tomé estivesse dizendo: vamos, porque nós vamos morrer também, porque Tomé sabia o que estava sobre Jesus. Mas os melhores comentaristas dizem que o texto é claro, Tomé está afirmando: nós vamos, e se for o caso de precisar morrer com ele, nós vamos morrer. E se você prestar atenção, volta para o capítulo 10, pouco tempo antes, poucos momentos antes, diz o texto no verso 39, que os judeus procuravam prender a Jesus. O versículo 31 diz que eles pegaram em pedras para jogar em Jesus. E no versículo 39 diz que eles procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Nós não temos detalhes aqui. Eles estavam lá, eles tinham a polícia do templo, eles tinham gente com capacidade de manietar, prender Jesus, mas diz o texto que ele se esquivou deles, de alguma maneira que não está aqui explicada, mas porque não era chegada a hora. Na hora ele se entrega, porque está dentro do plano do Pai. Vamos também nós para morrer com ele. Nós às vezes nos esquecemos que naqueles dias não só Tomé, mas todos os discípulos estavam ali atrás de portas trancadas. E o texto nos afirma que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam profundamente temerosos de que aquela morte tão terrível do seu mestre redundaria numa perseguição a todos os seus seguidores e que eles iriam procurar realmente exterminar essa seita, conforme diziam, e nós aprendemos muito em Atos dos Apóstolos, a ira com que o Sinédrio de Israel estava perseguindo a fé. Então, nós esquecemos muitas vezes que esses próprios discípulos, que não Tomé, também duvidaram do testemunho das mulheres. Estavam atônitos, estavam preocupadíssimos, estavam com seus corações abalados por todos aqueles acontecimentos. Mas Tomé é alguém que diz estar disposto a ir com Jesus e morrer com ele,
se fosse o caso. Em terceiro lugar, a palavra nos revela que Tomé tinha um coração aberto e humilde para aprender, para perseverar no chamado de Deus que estava sobre a vida dele. Vamos para a palavra, vai na frente, João capítulo 21. Logo depois desse acontecimento, João capítulo 21, vai nos dizer aqui que depois disto Jesus se tornou a manifestar, lá junto do mar de Tiberíades. E João vai descrever como foi essa manifestação dele, mas o versículo 2 ele diz assim: estavam juntos, quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Tomé está lá. Tomé recebeu aquela palavra de Jesus, e ele a recebeu da maneira como todo crente deve receber o aconselhamento, a palavra, muitas vezes, de confrontação, a palavra que visa trazer graça e misericórdia para a nossa vida, porque se Tomé tivesse se sentido menosprezado por Jesus, criticado além dos limites, se Tomé tivesse se sentido desanimado, porque Jesus falou para ele não ser incrédulo, mas crente, ele não estaria aqui com os discípulos. E mais ainda, você vai até o primeiro capítulo lá de Atos dos Apóstolos, e você vai ver a descrição daqueles que estavam ali perseverando em oração. E então, Atos capítulo 1, versículo 13, quando entraram naquele cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, ó Tomé lá no meio de todos. Ou seja, ele nos ensina que nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos perseverar, mesmo quando nós damos um fora, pisamos na bola, deixamos de fazer o que devia ter feito, pecamos contra o Senhor, transigimos contra o compromisso que havíamos feito, mas nós entendemos que Jesus aqui nos ensina algo maravilhoso, e é a quarta observação, que um coração de Tomé é um coração quebrantado e cheio de convicção. Sabe por quê? Volta para João capítulo 20. Na primeira manifestação de Jesus, Tomé não estava. Não nos é explicado por que Tomé não estava. Mas ele chega depois, na segunda reunião, e fala que precisa ver e tocar para poder crer. Jesus poderia perfeitamente não ter repetido essa visita específica naquele lugar da reunião dos seus discípulos. Mas o texto nos diz no versículo 26 que passados 8 dias estavam outra vez os seus discípulos reunidos e Tomé com eles. As portas estavam trancadas, Jesus se colocou sobrenaturalmente no meio deles, um corpo que atravessa paredes e portas trancadas, que nos dá um vislumbre sobre o que será nosso corpo ressurreto, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Mas Jesus diz: paz seja convosco, e o verso 27 diz assim: e logo disse a Tomé, Tomé, põe aqui o dedo, Tomé, põe aqui a mão. Ou seja, nós podemos dizer que esse texto sugere que Jesus veio ali com uma agenda, e a agenda de Jesus naquele dia era Tomé e a sua dúvida. Jesus vai para levar a ele uma manifestação de que ele era importante, e ainda que ele faz essa advertência, faz este ensino de que é preciso crer, mesmo sem ver, Jesus está ali para dizer a Tomé que ele
o ama e que Tomé faz parte daqueles a quem ele chamou para que pudessem dar continuidade ao ministério do Evangelho da graça de Deus. E qual foi a reação de Tomé? Depois que tocou em Jesus, qual foi a reação, gente? Deus meu e Rei meu. Deus meu, disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé está fazendo uma confissão de uma fé individual, preciosa, que agora alcança o seu coração. Ele entende e percebe o amor de Jesus. Ele entende que Jesus volta ali por amor a ele, para atender aquilo que ele, na sua incredulidade, havia declarado. E muitas vezes, amados e amadas, nós deixamos escapar palavras, nós fazemos asseverações, nós dizemos frases, nós falamos coisas das quais nós nos arrependemos muito. Mas nós aprendemos aqui que sempre o Senhor é favorável ao coração sincero de todo aquele filho e filha que diz a Ele, mesmo a respeito das suas dúvidas e temores do coração. E Jesus vem e se deixa tocar. Alguém disse uma frase que eu achei muito interessante: nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te disse na luz. Nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te disse na luz. Porque pode ser que passemos pelo vale da sombra. E no vale da sombra, na escuridão, no momento em que as coisas parecem não fazer sentido e tudo parece estar sem direção, nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como disse o profeta, e lembrar da palavra de Deus ao nosso coração. Esse texto e essa atitude de Jesus para com Tomé me faz lembrar da profecia de Isaías 42, que é preciso ser constantemente trazida à nossa memória e lembrada no nosso coração. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Leia comigo o verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Jesus não esmaga a cana que já está no chão quebrada e não apaga o pavio que tem só uma fumacinha. Ele vem a Tomé e diz: Tomé, eis-me aqui, sou eu, Tomé, pode crer, pode tocar em mim, não seja incrédulo, seja crente. E muitas vezes nós precisamos ouvir Jesus vir e dizer a nós, em muitos momentos, que nós precisamos permitir que Ele, no poder do seu Espírito, avive a nossa fé, levante o ânimo no nosso coração, nos faça lembrar das suas preciosas promessas, como Ele fez com aquela mulher lá de Samaria, cansada, aborrecida, no 5º casamento, buscando água, cheia de tantas queixas e lamúrias, e Jesus diz: mulher, me dá água, para abrir a conversa e para dizer para ela: se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, você pediria e eu te daria água viva, poderosa, porque o Senhor é cheio de compaixão. Aquele fariseu incrédulo, cheio de ódio, perseguindo os cristãos, cai do cavalo na estrada de Damasco e faz a pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor amoroso diz: eu sou Jesus a quem
tu persegue, mas levanta. Tem uma missão para você, tem um caminho para você, tem uma história para você, tem uma caminhada nova na sua vida. Então nós precisamos olhar para Tomé também dessa perspectiva, para que você e eu não desanimemos em nenhum momento, mesmo quando o inimigo de nossas almas começar a soprar dúvidas na nossa cabeça e no nosso coração. Mesmo quando você ouvir lá na faculdade o professor incrédulo falar que tudo isso aqui é mentira, conto da carochinha, mesmo quando você ouvir todas as coisas que o mundo que caminha cada vez mais numa incredulidade mais profunda, dizer que tudo isso é apenas uma ideia tirada da cabeça de homens, nós vamos continuar pedindo ao Senhor Jesus para que nos mostre nele todo dia o caminho, a verdade e a vida, e nós vamos, porque estamos caminhando para o Pai, estamos caminhando e estamos indo na direção de uma luz, como disse o pregador do século XVIII lá nos Estados Unidos, e cada vez que caminham essa luz se torna mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, porque o Senhor é a nossa luz. Senhor meu e Deus meu. Tomé disse, e Jesus disse, Tomé, eu imagino com que carinho Jesus falou, não seja incrédulo, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mas você também está dentro dos bem-aventurados, você agora crê, e Ele está sempre querendo nos dizer, e nós precisamos confiar que muitas vezes, onde há uma manifestação tão intensa de dúvida, é a hora da gente levar a verdade do Evangelho. Ouvi tempos atrás a história de um homem numa cidade onde a igreja estava fazendo uma campanha evangelística de 8 dias. E a igreja fez um trabalho muito intenso de divulgar que toda aquela cidade, uma cidade pequena, ia ser visitada por aqueles que estavam fazendo a campanha. Toda casa iria ser visitada com a palavra e com o convite para a pessoa receber Jesus. Mas o pastor, ao reunir aquela turma e dividir a cidade entre os grupos, um grupo que ficou mais ou menos de acordo com onde cada um morava, lembrou que naquela rua tinha um homem que era conhecido no lugar pela dureza do coração daquele homem. E porque muitas vezes eles ouviram aquele homem falar, inclusive, palavras ofensivas contra a igreja. Então eles disseram, esse homem não adianta a gente ir lá. E aí foram fazendo todas as casas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Quando chegou o último dia da campanha, eles se reuniram e falaram, só falta a casa daquele homem. Será que vale a pena? Ô fulano, você está disposto a receber uma palavra ruim, uma ofensa? Um falou uma coisa, outro falou outra, não vai adiantar, ele não vai querer saber mesmo de Jesus, mas aí alguém se lembrou da compaixão do Senhor, da realidade que o Evangelho é para todos, e eles oraram, e aí 2 daqueles irmãos tiveram coragem e foram lá e bateram na porta da casa do moço. Ele abriu a porta, ele viu que eles estavam com a camiseta da campanha, e ele disse, entrem aqui, e entraram na sala, e na sala tinha umas garrafas de bebida sobre a mesa, e ele disse, todos esses dias eu esperei que chegasse alguém aqui, eu sabia que hoje é o último dia da campanha, e eu disse, eu vou beber toda essa bebida que está aqui e vou acabar com a minha vida, porque eu vejo que ninguém se importa realmente comigo. Mas vocês vieram, o que vocês têm para me dizer? Eles falaram do amor de Jesus, ele caiu de joelhos e se entregou ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor é bondoso e precioso e ama todos nós. E nós precisamos aprender essa lição o tempo todo. Não há nenhum coração duro demais que o mestre não possa quebrar com as ondas do seu amor precioso. Não há fortaleza
que o Senhor não possa derribar. Ele veio para atar o valente e libertar os cativos na casa da condenação, e por isso nós precisamos rogar a Deus a misericórdia dele. Privilégio, fiquei muito alegre hoje de conversar com a diretoria dos adolescentes. E disse para eles: vamos juntos, vamos conquistar outros adolescentes, vamos trazer meninas e meninos para Jesus, vamos falar desse amor que vai além de todo entendimento humano. Vamos caminhar na coragem do Senhor, vamos lançar fora a dúvida e vamos olhar para Jesus. A antiga canção, ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, pois da montanha o mestre te vê. É uma canção bem preciosa, não é? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Não sei se o nosso grupo de louvor vai estar junto aqui com a gente, mas vamos terminar esse culto alegremente. Pense bem, querido, querida, Ele está presente aqui. Ele disse que não nos deixaria. Ele segura nossa mão, que é tão frágil, tantas vezes. Ele vem para trazer uma paz no meio do sofrimento, para curar memórias difíceis, lembranças que ainda maltratam e ainda doem. Ele é o Senhor. Ele conhece a sua história e a minha. Ele sabe das lágrimas que nós já derramamos. E Ele sabe das dúvidas que nós tivemos. E dos momentos que nós achamos que Ele não nos respondeu, não nos atendeu, não se importou conosco. Mas Ele continua dizendo: eu estou com vocês. Porque Ele sabe de uma realidade maior que nós não sabemos. E Ele continua presente na nossa vida. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, entregue. Se você ainda não decidiu unir-se à sua igreja, a igreja de Cristo, una-se. Se você ainda acha que há outro tesouro, aprenda que somente Ele é o tesouro que vale a pena nessa vida. Amém. Levanta sua mão direita, fecha os seus olhos, diga: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Eu quero, Senhor, caminhar, marchar e avançar na coragem do Senhor, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam convosco e estejam dizendo ao seu coração que Ele continua fazendo forte ao cansado e multiplicando as forças ao que não tem nenhum vigor. Para a glória dele, amém. Amém. Vamos em paz. Distribua pelo menos 3 abraços e 3 boas palavras para a semana de cada um de nós.